Fala pessoal, aqui é o Matheus de novo. Espero que vocês não tenham sentido muita saudade de mim. Então vamos voltar aos nossos carros. Sei que vocês estão ansiosos para ir direto ao assunto, então não vou enrolar. Só digo que vocês com certeza encontraram o que estavam procurando. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Bora! Vamos começar falando sobre a direção do Exide LX. A sensação geral é de que a direção, apesar de oferecer boa precisão em velocidades mais altas, se mostra um pouco artificial em velocidades mais baixas. Há uma certa falta de feedback que pode deixar o motorista um pouco desconectado da estrada, principalmente em manobras de estacionamento ou em ruas sinuosas. Notei também uma certa lentidão na resposta da direção em situações que exigem reações rápidas, o que pode ser um pouco preocupante. Em situações de emergência, não é uma direção ruim, longe disso, mas poderia ser significativamente melhorada em termos de sensibilidade e resposta. A assistência elétrica, embora útil em manobras, às vezes parece interferir demais, tornando a direção um pouco leve demais para o meu gosto. Realmente senti falta de uma conexão mais direta com as rodas. Agora, vamos falar sobre o eixo. Um dos pontos que mais me chamou a atenção, e que acredito ser um dos principais inconvenientes do Exide LX, é a rigidez excessiva da suspensão. Em pisos irregulares, a sensação é de que todos os impactos são transmitidos diretamente para a cabine. Isso se torna particularmente desconfortável em viagens mais longas, causando fadiga para os ocupantes. Acho que a calibração da suspensão poderia ser revista para oferecer um melhor equilíbrio entre conforto e controle. Não é uma suspensão ruim para curvas rápidas, mas o conforto em uso diário é comprometido. Já vi relatos de problemas com os amortecedores, com alguns proprietários relatando ruídos e vazamentos. Após apenas alguns meses de uso, vale a pena ficar de olho nisso. A 150 mil quilometragem é um marco importante para avaliar a durabilidade do eixo, e é algo que pretendo acompanhar de perto. Por fim, vamos analisar a dinâmica do Exide LX. Apesar de ser um SUV relativamente grande, o LX demonstra uma boa estabilidade em velocidades mais altas. No entanto, em curvas mais fechadas, a carroceria apresenta uma inclinação considerável, o que pode gerar uma sensação de insegurança para alguns motoristas. A tração, em condições normais, é eficiente, mas em pisos molhados ou com pouca aderência, a tração pode perder um pouco de eficiência. A frenagem é eficiente, mas poderia ser mais progressiva. Em frenagens bruscas, a sensação é de que o sistema ABS entra em ação de forma um pouco abrupta. Em resumo, a dinâmica do Exide LX é aceitável, mas não se destaca. Há espaço para melhorias significativas, principalmente no que diz respeito ao conforto e à resposta da suspensão em diferentes situações de condução. Acho que a 180 mil quilometragem será um bom teste para avaliar a durabilidade dos componentes do sistema de suspensão e freios. Vamos começar analisando os instrumentos e a visão geral do Exide LX. A primeira coisa que chama a atenção, e que alguns proprietários têm reclamado, é a qualidade dos materiais utilizados no painel. Apesar de parecer sofisticado à primeira vista, alguns plásticos apresentam um toque barato, e com o tempo, podem apresentar ruídos e vibrações, principalmente em trechos de estrada mais irregulares. Outro ponto a ser observado é a ergonomia. Embora o design seja moderno, a disposição de alguns comandos pode ser considerada pouco intuitiva, exigindo um período de adaptação para o motorista se familiarizar completamente com todas as funções. A tela multimídia, apesar de grande e com boa resolução, já apresentou problemas de lentidão em alguns relatos de usuários. E a resposta ao toque nem sempre é tão rápida quanto se espera de um veículo nessa faixa de preço. A iluminação interna, embora eficiente, poderia ser mais suave em algumas configurações, evitando o excesso de brilho noturno. Agora vamos falar sobre as falhas na montagem. Diversos relatos apontam problemas com folgas e rangidos em algumas partes da carroceria. Isso indica que, em alguns casos, a precisão na montagem das peças não foi a ideal, resultando em vibrações e ruídos incômodos durante a condução. Algumas portas, por exemplo, podem apresentar desalinhamentos ou folgas perceptíveis, comprometendo o isolamento acústico e a sensação de qualidade geral do veículo. Em alguns casos, foram relatados problemas com o encaixe do capô, que pode apresentar desalinhamentos ou até mesmo vibrações em altas velocidades.
É importante ressaltar que esses problemas não são universais, mas sim relatos pontuais de alguns proprietários, indicando a necessidade de uma atenção maior no controle de qualidade durante a produção. A inspeção minuciosa antes da compra é fundamental para evitar transtornos futuros. Passando para o conforto interno, temos pontos positivos e negativos. Os bancos, por exemplo, oferecem bom suporte e são confortáveis em viagens longas. Mas a espuma poderia ser um pouco mais densa para garantir um conforto ainda maior. O espaço interno é generoso, principalmente para os passageiros do banco traseiro. Mas o isolamento acústico, como já mencionado, poderia ser melhorado, principalmente em relação a ruídos externos provenientes da estrada. O ar-condicionado funciona bem, mas em dias extremamente quentes, pode demorar um pouco para resfriar completamente o ambiente interno. A vibração percebida em algumas partes do veículo, como o console central, também compromete um pouco a sensação de conforto e refinamento. A falta de alguns itens de conveniência, como porta-copos mais bem posicionados ou compartimentos de armazenamento adicionais, também são pontos que merecem ser considerados. Por fim, vamos analisar os problemas relatados na bagageira. O espaço disponível é considerável, mas a abertura da tampa do porta-malas, em alguns casos, apresentou problemas de funcionamento, com travamentos ou lentidão no acionamento. A iluminação interna da bagageira também poderia ser mais eficiente, facilitando a visualização do conteúdo em ambientes com pouca luz. A ausência de um revestimento mais completo no assoalho da bagageira também pode ser um ponto negativo, principalmente para quem transporta objetos mais pesados ou que possam riscar a superfície. A falta de ganchos ou redes para fixação de objetos também é um ponto a ser considerado, comprometendo a organização e segurança do transporte de cargas. A profundidade da bagageira é boa, mas a altura poderia ser um pouco maior para facilitar o carregamento de objetos mais volumosos.